Olá, espero que todos estejam bem, né? Com essas mudanças que a gente está enfrentando aí e esse tempo de isolamento. Mais uma vez reforçar o pedido, enquanto for possível, fiquem em casa, tá bom? Para vocês dos sextos anos, eu preparei uma aula sobre o que é imagem, para a gente tentar entender melhor o que é isso, né? Geralmente, quando a gente fala de imagem, o que vem à cabeça de vocês são sempre fotografias, e principalmente isso que a gente faz com o celular hoje, às vezes GIFs, vídeos, enfim. Então, geralmente, isso é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Mas a imagem, ela é mais do que só isso, né? E ela pode se referir a um monte de outras coisas, que é o que vai estar falando do texto aqui para vocês, tá? Eu vou fazendo uma leitura rápida e comentando alguns trechos do que for mais importante, tá bem? No primeiro, então, o texto que é a imagem. Imagem é um termo que provém do latim imago e que se refere à figura, representação, semelhança ou aparência de algo. E aí o texto traz alguns exemplos. Esta imagem representa a queda do muro de Berlim. Essa é a imagem chapada do teu pai, no sentido de que se parece muito com essa pessoa, né? Preciso de uma imagem para ilustrar a minha ideia. Então aqui a gente tem a palavra imagem no sentido de representação, que é o que está aí nessa imagem do lado do carnaval do Di Cavalcanti, tá? Essa imagem, então, seria uma representação, por exemplo, do carnaval, né? É importante a gente falar que quando a gente está falando de representação, significa que não é a coisa verdadeira, mas sim do modo como a pessoa vê o que é aquilo, né? Se eu coloco para vocês aqui agora uma imagem de uma maçã, como é que está nesse quadro, eu pergunto para vocês o que é isso, vocês vão me dizer assim, é uma maçã. Mas ela, na verdade, não seria uma maçã, né? Ela é a representação, é uma imagem de uma maçã, tá? A maçã em si seria aquela que você compra no supermercado, pega na macieira e pode comer, enfim, isso seria a maçã de verdade. E isso que a gente está vendo seria, então, a representação, uma imagem de uma maçã, tá? Voltando para o texto, então. Uma imagem também é a representação visual de um objeto através de técnicas de fotografia, da pintura, do desenho, do vídeo ou de outras disciplinas. E aí um exemplo, por exemplo, aqui podemos ver a imagem do momento em que o aniversariante chegou em sua festa surpresa. Aí aqui então está voltado para esses conceitos mais do que vocês entendem, o que está mais próximos para vocês, principalmente por meio da fotografia, tá? Mas vale lembrar também que a fotografia, por mais que ela seja uma apreensão da realidade, né, ela também se constitui como uma forma de representação, tá? Pode estar acontecendo um monte de coisa ali naquele lugar, por exemplo, e a imagem capta somente um pedaço, aquilo do que a pessoa fotografou quis mostrar. Então ela também é uma representação de alguma coisa, tá? Voltando para o texto. Noutra acepção, a acepção tem o mesmo significado que outra visão, outro entendimento, tá? Este conceito está relacionado com as imagens religiosas ou sagradas, isso é, estátuas, telas de divindades ou santos. Então, que é comum a gente ouvir falar também, por exemplo, a imagem de um santo, né? Nesse sentido, também está voltado para a representação. Quando você tem lá, geralmente é mais uma tradição católica, você tem lá uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora, em que seria uma estátua ou uma escultura, mas que é utilizar também a palavra imagem. Tá? É só para a gente ter um entendimento do quanto essa palavra pode ser usada para coisas diferentes. Voltando para o texto, então. É importante relatar que a imagem é a representação, por diferentes meios, de objetos ou de uma pessoa. Então, uma imagem, isso é muito importante frisar, vai ser sempre uma representação, tá bem? E representação, voltando ao que eu falei para vocês da maçã, tá? Pense sempre nisso. Isso não é uma maçã, mas é uma imagem de uma maçã. É uma representação de uma maçã, tá bem? Isso é a representação, não é o objeto em si, é apresentar de novo, né? Quando eu faço, por exemplo, um desenho de mim mesmo, suponhamos, o desenho não é mais eu, mas é uma representação de mim,
tá? E isso vale para qualquer outra coisa. E aí é claro que a gente tem diferentes modos de representar as coisas, né? Que é o que a gente vai falar um pouco aqui agora abaixo. Voltando para o texto, então. Uma imagem óptica é uma figura formada pelo conjunto de pontos onde convergem os raios que provêm de determinadas fontes graças à sua interação com o sistema óptico. Pode-se falar da imagem real, formada no caso de os raios de luz serem convergentes, ou de uma imagem virtual, que se forma no caso de os raios divergirem depois de passar pelo sistema óptico. Eu não quero que vocês fiquem pensando aqui, tentando entender o que é a imagem real, a imagem virtual, enfim. Mas quando a gente está falando aqui de imagem óptica, é a imagem que é construída através dos nossos olhos. O que isso quer dizer? O sistema óptico é esse sistema pelo qual a gente enxerga, né? O olho e tudo que constitui isso aqui. Então, o que é importante frisar aqui é isso. A imagem óptica é aquela que a gente constrói nos nossos olhos. Então, é aquilo que eu estou vendo agora, por exemplo. Quando você está aí me vendo nesse vídeo, você está construindo aí a sua imagem óptica de mim dentro da sua cabeça, do seu cérebro, enfim. Tá? Então, isso é importante relatar do que é a imagem óptica. É aquela imagem que você constrói a partir do que você vê, né? Voltando aqui no texto, uma figura formada pelo conjunto dos pontos onde convergem raios, falando raios de luz, né, que provém de determinada fonte graças à sua interação com o sistema óptico. Então aqui é muito voltado principalmente para essas imagens digitais que a gente tem, principalmente por meio do vídeo, né? Voltando aqui para o texto. Uma imagem pictórica trata-se de uma imagem que é produzida por meio de pigmentos, usando alguma técnica que pode ser desenho, pintura, fotografia, gravura, artesanatos, arquitetura, outras coisas. Né? Então aqui a gente está falando agora de pictórica, é essa imagem feita por desenho, em que se usa o pigmento, né? Desenho, pintura, enfim, né? Diferente dessa que é construída somente pelos nossos olhos, é aquela que já está dada, construída. Um desenho, independente do jeito que você olhe, ele vai estar lá. Então isso é uma imagem pictórica, tá? A gente separa, então, a imagem pictórica em dois tipos, que ela pode ser abstrata, que não tem forma ou representação de algo específico, como essa imagem que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Percebam que essa imagem você não consegue distinguir se isso é um objeto, uma pessoa, e nem é isso com que essa imagem está preocupada. Então, isso a gente chama de uma imagem abstrata, né? Uma representação abstrata. Ou ainda figurativa, que aí sim representa algo que existe na natureza, que seria então, por exemplo, a maçã, tá? Lembrando que quando a gente diz natureza aqui, não está falando só de natureza de árvore, pássaros, não sei o quê, mas sim natureza de realidade, de coisas que existem, tá bem? No último parágrafo, então, imagem em movimento representa uma imagem que possui várias imagens que surgem uma após a outra, cada qual com uma forma ou com cores diferentes. E elas são captadas através de uma câmera. Então aqui a gente está falando de vídeos que são imagens em movimento, né? Hoje, claro, com essa era digital que a gente vive, está tudo muito mais avançado. Mas para vocês terem uma ideia, o vídeo, os filmes, quando começaram a ser feitos, era uma sequência de 24 fotografias por segundo para se gerar um segundo de imagem em movimento. Então, um segundo de imagem seria um total de 24 fotografias se movimentando, né? Isso seria a imagem em movimento. E por último, o texto traz uma referência ainda que você tem efeitos em imagens que seriam, por exemplo, a ilusão de ótica, que é aquela imagem que ela é estática, mas ao você ficar olhando ali para ela, ela pode acabar se movimentando, enfim. E é muito comum também essas imagens nas redes sociais de vocês, tá? Aqui, só voltando dessa imagem que a gente tem do Di Cavalcanti, é uma representação do Carnaval de 1965. O Di Cavalcanti é um importante artista brasileiro modernista, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois, não quero que vocês se preocupem com isso agora. Mas percebam atenção, as formas utilizadas por ele, uma certa geometria, né? Formas geométricas, e as cores, tá? Isso é bem importante vocês analisarem. Indo aí para as questões, vamos lá. Na número 1, quais as principais noções acerca do conceito de imagem são apresentadas pelo texto? Então você vai botar lá no texto
e dizer quais são as principais noções acerca desse conceito que são apresentadas, tá? E aí eu já vou avisar para vocês que são preferencialmente duas que estão contidas nos 2 primeiros parágrafos, tá? Isso é o mais importante talvez de se ater aqui nesse momento. A número 2. A partir do texto, qual relação você faz entre imagem e arte? Como imagem está inserida na arte? Aqui então eu quero que você me diga por que a imagem, depois de tudo isso que a gente leu, estudou, por que a imagem é importante para a arte? O que a imagem quer dizer para a arte em si, tá? E de que modo você percebe que a imagem está inserida dentro da arte, tá? Número 3. Quais diferenças entre uma imagem óptica e uma imagem pictórica, né? Que a gente falou ali nos 2 penúltimos parágrafos do texto. Número 4, eu quero que você faça uma descrição da figura que está aí, o quadro Carnaval de Cavalcante, e eu quero que você seja assim, o mais específico possível. Eu até coloquei na questão aí que fosse como você fosse descrever para alguém que não pode ou não consegue enxergar. Quero que você dê o máximo de detalhes possíveis. Então, assim, é uma descrição mesmo. Eu não estou pedindo agora para você interpretar, dizer o que é, nada disso. Eu quero que você faça uma descrição dessa imagem, né? É um quadro feito de tal jeito, tem tais formas, tais pessoas estão fazendo isso, enfim. O mais detalhista possível que você conseguir ser. 5. De acordo com o texto, imagem é a representação por diferentes meios de objetos ou de uma pessoa. Sendo assim, como você define a imagem do quadro de Cavalcante? Qual a representação presente na pintura do artista? Aqui sim eu estou pedindo para você interpretar o quadro, tá? Eu quero que você dê a sua definição, o que você percebe da representação desse quadro de Cavalcante. Porque você pode ter diferentes representações acerca do carnaval, por exemplo. Mas o que esse quadro de Cavalcante está falando ou está mostrando sobre o carnaval a partir do que você percebeu, tá? Aqui sim é a sua interpretação. Número 6. Identifique as cores presentes no quadro de Cavalcante e classifique-as em frias e quentes. Nos nossos estudos sobre cores, a gente viu a divisão entre cor fria e cor quente, né? Lembrando que as frias passam mais uma intenção de tranquilidade, paz, e as cores quentes, sensação de movimento, energia, né? Então, como que você percebe? Você acha que tem mais cores frias ou cores quentes, né? E você vai catalogar, então, quais as cores você percebeu nesse quadro e colocar, olha, essas aqui são cores frias e essas aqui são cores quentes, tá bom? Na número 7, do ponto de vista da harmonização das cores, o quadro de Cavalcante apresenta mais traços de monocromia, isocromia ou contraste. A gente estudou então sobre a harmonização das cores, né? Acho que todos vocês têm isso aí no caderno. A monocromia é quando a gente tem a utilização de uma única cor em tons diferentes, né? Por exemplo, você pega um verde, em que você vai usar um verde claro até um verde escuro, mas são no mesmo tom, né? Então isso seria monocromia. Ou a isocromia, quando você utiliza cores que são vizinhas ou muito próximas, por exemplo, um laranja e um vermelho, né? Ou o contraste, que é quando você utiliza cores opostas que se complementam, como, por exemplo, um azul e um vermelho, né? Então, eu quero que você analise esse quadro de Cavalcante e diga, a partir desse quadro, qual harmonização de cor você percebe e eu quero que você justifique sua resposta, né? Por que você percebe, então, que é a monocromia ou por que é o contraste, tá? Número 8. O nosso cotidiano é repleto de imagens, na internet, nas propagandas, outdoors, livros, revistas, etc. No seu contexto, no seu cotidiano, quais são as imagens que mais lhe chamam a atenção e por quê? Então, eu quero que você fale aqui nessa questão, quais são as imagens que você mais está acostumado a ver no seu cotidiano e quais delas te chamam mais atenção, né? É a imagem de mangá que você lê, um gibi, ou uma revista, ou as imagens da rede social. Se for na rede social, quais são as imagens que você mais gosta, né? É a imagem de bicho, né? Cachorro, gato, é a imagem de outros colegas seus amigos, são imagens de notícias, enfim. Quais são as imagens que você mais gosta, mais te chama atenção e por quê? A número 9.
Qual a diferença entre abstrato e figurativo apresentada no texto? Lá quando no texto, num dos últimos parágrafos, quando vai falar sobre imagem pictórica, ele dá a diferença entre o que é uma imagem abstrata, né, e o que seria uma imagem figurativa. Então eu estou pedindo para você aqui explicar sobre o que é essa diferença de acordo com o texto e de acordo também com o que a gente conversou aqui, né? Na número 10. Em suas palavras, a partir desses estudos e do que a gente está falando aqui, faça a sua definição sobre o que é imagem para você. Quais as possibilidades de representação por meio da imagem, o que ela permite no nosso mundo atual, né? Dê exemplos e permita sua imaginação fluir. Então aqui, com tudo que a gente falou, com tudo que você leu, escreveu, eu quero que você dê agora a sua definição de imagem, né? Para você, o que é imagem? Então deixe sua imaginação fluir, desprenda-se do texto, não escreva coisas que você já escreveu, que já estão escritas no texto, dê a sua própria interpretação, tá? O que é imagem para você? E mais ainda, por que as imagens são importantes? Ou o que é possível dizer por meio das imagens que talvez não fosse possível dizer somente com palavras ditas ou escritas, tá bem? Então, por último, eu deixei aí um vídeo de sugestão, é um documentário curto, se você puder assistir, está no YouTube, sobre o que é imagem, que alguns estudantes fizeram, em que eles saíram perguntando para pessoas diferentes o que era imagem para elas, tá bem? Qualquer dúvida é só me perguntar. Mais uma vez, desejo que todos vocês estejam bem e logo logo a gente vai poder se encontrar presencialmente, tá bem? Um abraço.